Amados, o texto da parábola do filho pródigo é interessante. Eu não vou ler novamente, mas para quem quiser ler, está do capítulo 15, do versículo de número 11 a seguir, porque quero explorar algo com os irmãos nesse texto. E o que quero abordar com vocês, entre outras coisas, é que, como eu já havia dito, o acontecimento ali, narrado por Jesus, era um fato normal da vida das pessoas que viviam naquela época, como também das de hoje. E esse texto é uma sequência. É uma sequência. Esse texto é uma sequência. Primeiro, Jesus apresenta a ovelha perdida. Depois, uma moeda que desapareceu. E agora, um filho que quer se perder. Na verdade, é o filho que quer se perder. E aí, nessa passagem, nós encontramos essa história que se assemelha muito com a vida comum do nosso dia a dia. De que forma, pastor? Um pai de família que tem tudo organizado, perfeitamente bem, tudo ajeitado, tem trabalho, tem a sua casa em ordem, tem seus filhos dentro de casa, está tudo funcionando muito bem, e ele administrando perfeitamente bem, mas de repente vem um dos filhos, o mais novo, e diz assim: eu quero dinheiro para poder ir embora. Ou seja, quero dinheiro porque vou sair pelo mundo, vou para qualquer lugar, quero sair. Bom, então esse texto mostra, dentre outras coisas também, a gente ao ler um texto da Bíblia, você vê muitas coisas nele. Mas esse texto também mostra, por exemplo, que o pai tinha uma paciência em comum. Eu não sei como você reagiria se o teu filho chegasse até você e dissesse o seguinte: eu quero a herança, me dê a parte da minha herança. Não é? Não sei como você reagiria. O pai, aparentemente, aqui, não esboçou muitas reações, prontamente deu. Segundo, ele também foi generoso. Ele foi absolutamente generoso. Ao que parece, ele deu além. E segundo, também percebemos aqui que ele tinha um amor pelo filho, e esse filho, naquele momento, estava em estado de desequilíbrio mental. O filho estava no estado de desequilíbrio mental. Bom, de toda forma, o que queria esse menino? Ele queria dar uma guinada na vida dele, achou que a vida dele não estava boa e queria, de toda forma, procurar algo que, no seu entendimento, seria melhor para si. Então, irmão, eu tenho aqui alguns objetivos nesta mensagem para falar com vocês. O primeiro deles, eu quero demonstrar aos irmãos que, independentemente das escolhas tomadas pelos nossos filhos, e eu falo isso agora na condição de pai, não que eu seja pai, mas, por outro lado, também sou pai espiritual, se podemos falar assim, precisamos amá-los e dar oportunidade, entre outras coisas, para que quando ele voltar, se voltar, porque a gente não sabe se volta, um filho que vai, a gente não sabe se volta, não é? Mas se voltar, encontre, pelo menos, a casa estruturada, em condições de dar a ele aquilo que ele vai precisar para recomeçar a vida ou continuar a vida de onde parou quando saiu.
Então, o foco da minha pregação hoje não está no filho. O foco da minha pregação hoje está no pai. Nós vamos olhar esse texto hoje pela ótica do pai. E por que eu vou dizer isso, irmão? Porque é uma sequência do que estou pregando. E como um profeta, que eu disse hoje que ia mudar o meu título, de manhã, percebo quando Deus está nos orientando. E o desenrolar da história ao longo do tempo vem demonstrando como Deus está falando profeticamente por meio da exposição da Bíblia aqui nesta igreja. Então, portanto, fiquem atentos. E se possível for, grave para não esquecer. Porque as coisas que Deus está falando por meio de pregações aqui na igreja estão passo a passo acontecendo. E muitas delas têm sido desenroladas diante dos olhos de todos vocês. As que ainda não foram vistas serão. Então fiquem atentos. Porque o que vem pela frente, irmão, o que está acontecendo pela frente, que não pertence a mim, não está na minha envergadura. Eu não posso fazer o que somente Deus vai fazer. E somente Deus pode fazer. Mas cabe a nós, como pregadores, demonstrar aos irmãos que a Bíblia precisa ser observada. Então, em outras palavras, o que quero dizer hoje aos irmãos é que todos vocês que são pais, como preguei na quarta, acompanhe a mensagem de quarta-feira, como falei hoje de manhã na escola que fizemos sala única, veja que já é uma sequência, pegue as anteriores. Nós precisamos permanecer firmes. Então, para abordar esse tema, e para discorrer ele, a gente vai pensar de forma separada. Primeiro, vamos falar sobre como o pai de família se preparou para o futuro. E chegou até aquele momento de se deparar com essa situação que, para ele, irmão, eu não sei como soou no momento, mas a Bíblia diz apenas como ele reagiu. Não é? Segundo, a gente vai pensar também na evolução do filho. Nós vamos abrir um parêntese e pensar na evolução do filho. E terceiro, vamos pensar na condição do pai. O nosso olhar está no pai. E eu falo isso, irmão, começando do seguinte: esse menino mais novo dessa família tinha conhecimento das Escrituras. Não era bobo. Eu preguei hoje aqui de manhã que nós sabemos, que o diabo sabe muito bem pegar a palavra e como um bom sofista, ele consegue inverter a argumentação e fazer com que a pessoa trabalhe contra a própria fé, achando que está seguindo em direção ou seguindo firme na fé. Foi o que eu disse hoje de manhã aqui. O adversário consegue pegar um texto bíblico, uma promessa bíblica, ele consegue inverter o sentido, colocar o crente contra ele mesmo, contra a fé cristã, achando que está trilhando o caminho da fé, quando, na verdade, ele está se afastando de Deus. Ele é muito sagaz e faz isso muito bem. Melhor do que, talvez, qualquer um de nós. Basta ver como ele inverteu a promessa que Deus havia feito para Adão e a advertência. Basta ver como ele tentou utilizar Jesus. Basta ver como ele usou o profeta velho do livro de Reis, se eu não me engano, lá do profeta do Antigo Testamento, não me lembro o texto exato agora,
que inverteu a palavra de Deus e fez o profeta novo voltar por outro caminho, a ponto de ser comido pelo leão. De ser morto, comido não, mas pelo menos morto. Então ele é sagaz, e esse rapaz sabia também. Havia um texto, há um texto, lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17, 21 a seguir, em que dava a esse filho a condição de, pelo menos, ciência, saber que tinha uma herança. Ele tinha isso. Ele sabia disso. O filho, Deuteronômio 21, 17, diz que o filho primogênito teria 2/3, 2/partes, melhor dizendo, o filho primogênito teria 2/partes da herança. Mas o segundo filho teria 1/3 parte. Uma terceira parte. Teria 1/3 da herança. Ele sabia disso. E quando ele chega até o seu pai, ele reivindica algo, ele requisita algo que era seria de direito dele, mas que não naquele momento. Nesse caso, ele teria que pedir. Ele teria que pedir. E o pai, de forma generosa, poderia dar. Podia dar. E o pai, generoso, deu. E aí, o rapaz, sabendo disso, ele tenta reivindicar essa questão, solicita a sua parte, recebe a herança, e aí segue o seu caminho. Me impressiona que o pai tinha isso organizado. Pergunto aos irmãos, a quem está aqui que é pai, que for agora recebido, procurado pelo seu filho, e o seu filho disser, vamos imaginar que você tem um patrimônio aí de 100, de 200 mil, seja lá como for, e o filho chega e diz assim, eu quero a terça parte, então me dá, se for 200 mil, não é? 1/3, me dá aí a minha parte, não é? Pelo menos uns 60 e tantos mil você vai me dar agora, porque eu quero sair, eu preciso. E ele não diz para onde vai. A Bíblia diz que o pai não vendeu bois, não vendeu nada. A Bíblia diz que o pai pegou a parte e deu. Pode ter vendido? Pode. De toda forma, esse homem era organizado. Ele tinha algo e esse rapaz sabia que ele tinha. O rapaz tinha conhecimento tanto da promessa bíblica, como também do que o pai tinha da reserva do pai. Aí os pais vão dizer assim agora, os extratos que chegarem na minha casa, vou cortar todos eles, né? Por exemplo. Nenhum extrato vai chegar mais pelo correio na minha casa. Mas não é isso. O texto mostra um homem organizado. Ele vai lá, em alguma parte da sua casa, pega o valor equivalente que estava disponível a ele naquele instante e entrega ao seu filho. Entrega. E o filho vai embora. Então, é verdade que o filho somente podia pedir essa herança quando se o pai visse a falecer, mas ele pediu enquanto o pai vivia, o pai estava vivo. Então o texto mostra algumas coisas do ponto de vista desse pai. Vamos olhar para ele. Primeiro, trabalhador. Segundo, organizado. Terceiro, administrador de bens. Tudo isso está no texto. Ele era um administrador de bens. Quarto, irmão, também administrava uma fazenda. Quinto, administrava trabalhadores. Ele tinha trabalhadores.
E até aquele momento, o pai administrou os filhos. E conseguiu manter o mais velho. Conseguiu segurar, dos dois, segurou um. É claro que tem temperamentos diferentes que precisam ser também observados. Então, seguindo nesse pensamento, nós temos que analisar o texto nessa perspectiva de um homem trabalhador, que tem a sua família em ordem, que prosperou no seu trabalho, que teve filhos, que se organizou, que foi surpreendido por um pedido terrível do filho, mas que manteve, pelo menos, não está escrito aqui que ele perdeu, mas que manteve a postura durante esse episódio, no momento desse episódio. Agora vamos dar uma olhadinha, irmão, no percurso decadente desse filho. Vamos pensar, quando a gente fala de percurso, a gente está falando de rota, caminho. Veja como esse menino traçou um caminho e vamos examinar o percurso destrutivo que ele traçou e percorreu. Veja, quando a gente fala nisso, nós temos que pensar da seguinte maneira. E vamos falar do momento em que ele saiu até o momento em que ele voltou. Em primeiro lugar, temos que observar o seguinte. Esse menino está em meio a outros. Ele tinha uma vida social. Está no texto. Veja. Ele tem um pai, que está descrito no texto. Tem o outro irmão, descrito no texto. Tem os trabalhadores da casa, que estão também no texto. Então, ele tinha uma vida social dentro daquela fazenda. Ele tinha um nível social. Ele não era um trabalhador. Ele não era um trabalhador sem salário. Ele era patrão. De certa forma, os trabalhadores não estavam no nível social que ele estava. Ele estava no nível social acima. Ele era patrão, ele era herdeiro, como nós vimos e falamos. Bom, de toda forma, ele ainda faz o seguinte, percebam, esse rapaz também tinha algumas coisas que ele queria para si. Enquanto, vejam, para a gente entender o que era para ele valoroso, irmão, preste atenção. Para um jovem adolescente do dia de hoje, nem todos, é claro, mas para alguns, dependendo do menino, é um videogame XPTO, que eu não sei o nome. Dependendo, né? Hã? O Marco está dizendo aqui é um Xbox. Xbox, ok. Eu nem ia perguntar para o Julián, porque ele ia falar do Atari. Ou do Nintendo, né? Talvez. O Adiel, acho que deveria ser outro. Né? Vamos lá. Mas o Marco, né? Então, de toda forma, brincadeiras à parte, se você pergunta a um adolescente, a grande parte deles vão dizer o seguinte: eu quero um iPhone 14. Não sei se já tem o 15. É 14? Ok. Muito bem. É o valor dele. Se você perguntar para outro irmão, e dependendo do irmão, e você disser a ele assim, qual celular você quer? Ele vai dizer, eu quero o que fala, que ouve e que eu consigo mandar uma mensagem e tá bom. Um pouquinho mais de memória tá bom, aí. Então, tá valendo. São valores diferentes. Então, vamos ver algumas coisas aí. Tem alguns valores tem algumas coisas nessa passagem
que são consideradas como valor. Valor, aquilo que eu quero ter, que eu quero alcançar, que eu quero conquistar. Veja, aquilo que eu quero adquirir. Primeiro, bens, parte da herança, viver dissolutamente longe da família. O rapaz queria isso. Depois, temos mais valores. Comidas, aqui o texto lido pelo irmão Julián fala de alfarrobas. Outros textos dizem bolotas de porcos. Veja como a coisa vai se degradando. Primeiro tem bem, depois ele quer valor, depois ele quer parte do bem, depois ele quer viver longe, viver dissolutamente, fazer o que quiser e à vontade. Depois ele quer bolotas de porcos, depois voltar para a casa do pai e se equiparar não ao nível que ele estava quando saiu, mas ao que os que lá estavam quando ele saiu, que era a posição de trabalhador. Então, pensando nisso, observe, irmão, os valores são os seguintes, e a gente pode pensar que esses valores, a gente trabalharia eles como temas. O primeiro, para o pai, conquistar um patrimônio, trabalhar, ter um caixa disponível, ter a herança guardada. O que seria isso? Como isso é traduzido para você? Segurança, provavelmente. O pai quer ter segurança e quer dar aos filhos segurança, não é assim? É por isso que vocês trabalham e eu também. Agora, para o filho, ele queria ter posse financeira, apenas. Depois, condição. Que tipo de condição? Liberdade. Valor de liberdade. Ele queria estar livre, longe de casa, longe do pai, longe dos afazeres. Ele queria estar livre. Quarto, ele queria ter comida. E quinto, pelo menos condição de trabalhador. Então o pai queria ter segurança e gerar riqueza. O filho queria romper as estruturas e os limites de atuação. Queria trabalhar em qualquer lugar, fazer o que quiser. Depois, esse mesmo filho deseja conquistar tudo. Veja que a Bíblia diz que ele gasta dissolutamente. Ele entra num estado de consumismo, de compulsão. Gastar dissolutamente com qualquer pessoa, fazer o que quiser. Perguntei a alguém hoje, quanto você ganha? Ele disse X. Quanto você paga de água? Nada. De luz? Nada. Quanto você paga de comida? Nada. Quanto você paga de telefone? Nada. Quanto você paga de boleto? Ah, um monte. Boleto do quê? Boleto de sapato, boleto de tênis, boleto de algumas coisas que ele não quis dizer. É exatamente essa questão do não querer dizer, que é o dissoluto. É viver longe, é viver dissolutamente, é gastar como quer, é gastar. Aí eu disse, você trabalha há quanto tempo? 1 ano, mais ou menos. Há 1 ano você trabalha, não paga luz, não paga água, não paga comida, não paga boleto, não paga convênio, não gasta com nada, me mostra seu celular. Aí ele mostrou o celular, eu disse, deve valer aí uns 1.000 e pouquinho, deixa eu ver seu tênis, deixa eu ver sua calça, deixa eu ver sua roupa. Não tem uma moto, não tem uma bicicleta, não tem um carro, não tem absolutamente, gasta com o quê? A ideia é essa, o dinheiro é meu, gasto com o que eu quiser. É isso, é o viver absolutamente, que é mais ou menos assim. E depois eu disse à irmã Cida, eu também gastava assim, mas eu gastava com patrimônio semimóvel, ou móvel, duradouro, como diz aí. Então eu comprava moto, eu comprei moto, comprei carro, tudo cedo, tudo novo. Novo na minha idade, novo. O que eu comprei era tudo velho, porque o dinheiro não dava. Mas eu tive moto velha, tive carro velho, tudo isso eu tive. Mas, irmão, o que é diferente? Mas são valores diferentes. Bom, esse rapaz também queria. Ele queria viver dessa forma. E ele obteve a liberdade econômica de gastar do jeito que ele queria. Era essa a questão.
Olha como esse texto nos ensina. Então o texto diz que ele gastou tudo que tinha com os amigos. Chegou ao ponto, pastor, onde estão os amigos? Os amigos estão aqui pressuposto no texto que diz aqueles que nada deram a ele quando veio a fome. A Bíblia diz, e veio uma fome naquele país, e ele passou necessidade, pedia, mas ninguém lhe dava nada. Quem era o ninguém? O ninguém foram os amigos que estiveram com ele quando ele sentia-se alguém, achava ser alguém. Então ele, agora eu tenho dinheiro, você é um cara legal. Você tem dinheiro, você é um cara bacana. Você tem dinheiro, você paga a conta. Você tem dinheiro, você vai para o shopping. Você tem dinheiro, você vai para o cinema. Você tem dinheiro, você chega a uma roda chega a um McDonald's e tem um colega que não tem, você paga para ele. Vamos comer? Aí ele não tem o dinheiro. Não, eu pago. Na próxima você paga. Você faz assim. Eu tenho amigos, irmão, quando fui vendedor, eu tenho amigos, olhe para mim, eu tenho amigos que quando fui vendedor, nós fizemos uma cooperativa de que nenhum de nós ficaria sem almoçar, mesmo sem dinheiro. Então, teve épocas, por exemplo, era hora de almoçar e não tinha dinheiro, porque a gente que trabalha na rua paga por conta a gasolina, o telefone, o almoço. Não é todo dia que você tem dinheiro. Então, a gente já tinha horários pré-combinados e dizíamos assim, hoje vamos almoçar, mas quando eu não tinha dinheiro, e muitas vezes eu não tive, eu sabia que eu tinha um grupo de amigos que ia bancar o meu almoço naqueles dias. Mas eles também tinham. Então, havia aqueles momentos que dizia assim, recebi o telefone na hora, eu estava em lugares diferentes, e aí o colega dizia assim, ô pastor, o senhor está longe? Está longe? Está por onde? Eu estou, por exemplo, no Parelheiros. Então, dá para você vir até, que hora você chega na máquina? É porque eu estou, vou almoçar e você sabe, nós precisamos do acordo. Mais ou menos assim, tá bom. Então eu vou do Parelheiros, eu vou até aí no Grajaú, espero que a gente vá almoçar. Dá para você vir até tal lugar, a gente almoça, que eu não almocei ainda. São cooperações. Eu tive amigos e ainda hoje tenho. Ainda hoje tenho amigos assim. Perdi alguns, construí outros, mas tenho amigos assim. Agora, esse rapaz perdeu os amigos. E quando precisou de dinheiro dos amigos, não teve mais. E aí, o que aconteceu? A gastança acabou, não tinha mais fonte. Então, ele que foi seduzido pelo desejo de gastar, de se tornar um homem querido pela sociedade, porque é isso que a suposta liberdade, distância e absoluta liberdade de gastar proporciona. Você não precisará dar satisfação da sua vida para ninguém. Você vai viver absolutamente tranquilo. Essa é a proposta desse modelo de vida. Esse ponto da mensagem, nele estou falando com a juventude da igreja. Vocês estão enfrentando momentos de sedução. E nesses momentos de sedução, a questão é pintada dessa forma. Você vai ser da hora, você vai se dar bem, você vai ter status, você vai ser querido. Irmão, vejam só, isso é interessante, mas toda fase passa. No entanto, ainda assim, mesmo que ele quisesse ser descolado, e eu lembrei agora, trago para esse texto, um dia que eu vi um episódio da série, do programa lá do Todo Mundo Odeia o Chris. E aí eu vi um episódio e ele estava reclamando que ele chegava na escola e ninguém queria falar com ele. Era um cara deixado de lado. Não é? Aí alguém falou, você tem que ser descolado. Vocês têm que ser descolados. Lembrei agora disso. Tem que ser descolado. Então ele abaixou a calça, não sei o que e tal, e pessoal, né? Não é? O Homem-Aranha também fez isso. O Aranha, né? O episódio do Aranha, aquele que ele tem lá que tem lá o simbiose, o cara que o Aranha Preto, que ele
ele é coberto lá pela simbiose, ele tem uma hora que ele se sente o poderoso, aí ele arrupia o cabelo, né? E sai todo pomposo. Aí a menina passa, né? Vai se sentindo assim. Essa sensação, irmão, que parece que o sujeito está lá no topo. Eu não vou falar do Everest, que o Everest é gelado, né? Tem gente que não gosta de frio, mas está lá no topo, está lá no pódio, né? Está lá no ponto mais alto do status. Isso passa. A noite vem, a chuva aparece, o frio chega, o dinheiro acaba, e aí a situação muda completamente. A situação muda completamente. Vai da água para o vinho. Ok. Então esse texto nos mostra, entre outras coisas, eu pergunto, já do que falei, mas voltamos para o pai. E o pai? O que podemos ver no pai? Bom, primeiro, a gente percebe que ele, como eu já disse, foi generoso. E agora, eu dou uma palavra aos pais. Preste atenção, você vai ser confrontado o tempo todo. E aqui, nesse ponto da mensagem, eu retomo de onde parei hoje de manhã, pela manhã. Irmão, não está escrito no texto que o pai, aliás, está escrito que o pai foi generoso, está escrito que ele foi paciente, está dito que ele foi organizado, como eu já falei, está dito que ele foi esperançoso, porque a Bíblia diz que todo dia ele olhava, mas não está dito que ele foi morar no chiqueiro com o filho. Não está dito. Não está dito que o pai deixou as estruturas da sua casa. Não está dito que ele destruiu a família. Ele segurou a onda da família. Não está dito que ele chutou o balde. O texto nos mostra um filho em decadência, mas também nos mostra um pai estruturado. Você, pai, será confrontado. Você, mãe, será confrontada. Não faça o inverso disso. Larga a fé e sai na carreira. Não foi isso que Paulo disse? Combati o bom combate. Ó, eu usei o argumento e talvez alguém aí disse Paulo não fez isso, não. Paulo não disse isso. Eu disse, não é isso que Paulo disse? Larga a fé e sai na carreira? Alguém disse Foi isso que Paulo disse? Alguém balançou a cabeça e eu vi. Não. Viu como eu invertia a frase? E você não percebeu? Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo não disse assim, combati o bom combate, larguei a fé e saí na carreira. Não faça isso. Então, o que temos que pensar? Temos que pensar o seguinte. Primeiro, irmão, temos que pensar que em todo tempo ou em qualquer época poderemos ser surpreendidos por um impacto como esse. E se você fosse abordado hoje, diria o quê? Até o momento que você consegue guardar e segurar o seu rebanho, né? Eu saí com um casal uma certa vez, nosso aqui da igreja, e aí nós estávamos no saguão do hotel, e houve aí uma situação que foi preciso o casal se ausentar por um minuto, mas deixou
herdeiro com a gente, a herdeira. Aí daqui a pouco me vem a mensagem do celular: pastor, como é que tá a minha cabritinha? Tá por aí? Como é que tá o meu gado? Onde está o meu gado? Está o meu rebanho? A gente nós podemos ser surpreendidos a todo instante. Enquanto você pode manter, mantenha. Como bem pregou aqui a irmã Silvia, enquanto o cara comer do seu feijão, ele também prova o cinturão. Mas vai chegar um momento que você vai ter que fazer concessões. E esse momento de concessões, o que é que a gente faz? Olha aqui, irmão, e eu já caminho para o término. Olha aqui para mim. Às vezes, alguém chega até nós, a mim, pastor, e diz assim: o senhor não pode deixar o fulano fazer isso. O que eu posso fazer? Amarrar? Como eu amarro, impeço? Joyce uma vez chegou até mim, posso usar? Me chamou, foi até minha casa, acompanhada da irmã Janira, que me é testemunha. Estavam as duas juntas, e disse assim: pastor, eu vim aqui porque quero me desligar da igreja. Foi? Quero ir embora. Estou triste com algumas coisas, tal. Eu ouvi, ele disse: eu acho que não é a hora de você sair. Eu acho. Não me lembro de toda a conversa, que já foi um tempo, mas eu me lembro que estava muito claro. Penso que não é hora de você sair. Você pode estar sendo envolvida numa onda que você não faz parte dela. Sai da onda e vai viver o que Deus tem para você. Foi mais ou menos isso que eu disse, já não tenho mais lembrança. Ela me ouviu. Escutem, ela me ouviu naquele dia e está aqui. Eu acho que já tem aí bem um bocado de anos, não é? Mas ela está aqui, dando frutos, exercendo o trabalho do Senhor. Há poucos dias, eu também procurei uma outra pessoa que estava na mesma condição. Vou embora. Eu disse: acho que não é a hora de você sair. Porque eu estou vendo, eu entendo algumas coisas nesse sentido, irmão Julián. Acho que a pessoa pode receber uma proposta de trabalhar em outro lugar, na igreja. Pode vir alguém aqui, ver o talento dos meninos e falar assim: olha, eu vou contratar vocês e vou levar vocês embora. E eles vão chegar até mim e dizer assim: pastor, dá a benção que eu vou embora. Eu vou falar o quê? Nós tivemos vários irmãos que, por motivos de mudança, de viagem, por exemplo, foram embora. Alguns tiveram que voltar por alguma razão, mas outros foram, ok. Mas também tiveram aqueles irmãos que disseram assim: vou sair agora, vamos sair da igreja. E vai para onde? Porque você vai sair da igreja? Vou procurar outra igreja para congregar. O irmão Julián, fiquem tranquilos, irmão, essa semana a gente vai pintar a igreja. O Adalberto, nós combinamos, acho que ele já falou com o Marcos, né? Essa semana a gente vai pintar a igreja. Muito bem. Ok. Os irmãos sabem que é uma luta, mas isso vai acabar. Preste atenção aqui, volte para cá, irmão. Eu parei onde mesmo? Irmãos que saem da igreja e que depois precisam retornar. Então tem irmãos que vão com propósito, mas tem irmãos que vão sem propósito, como esse,
que eu estou citando para vocês agora, escutem aqui, prestem atenção, que disse-me exatamente assim: vou procurar uma igreja para eu congregar, vou procurar uma igreja boa para eu congregar. Ok. Sem problemas. Você pode ir. Fique tranquilo. A igreja que esse irmão congrega hoje é a igreja do mundo. Essa é a igreja boa. E realmente no mundo. Infelizmente. Bom seria que estivesse realmente congregando. Que tivesse encontrado uma igreja boa para congregar. Mas não encontrou. Infelizmente não encontrou. Porque a igreja é composta de pessoas. Pessoas com problemas. E aí alguém vem a mim e diz assim: o que o senhor fez para segurar a pessoa? Ora, preste atenção. O que nós fazemos para segurar uma pessoa dentro da igreja? Gostaria de que os irmãos que estão aqui, que são líderes, que hoje sentem na pele, em algum momento dissessem à igreja, faremos o culto do testemunho, dissessem à igreja o que vocês fazem para fazer um trabalho acontecer e para manter alguém na igreja, junto comigo. Tudo que nós fazemos aqui, temos feito, não é para manter alguém na igreja? Mas tem gente que quer ir embora. E aí você diz assim: ok, como eu disse a jovem nossa, você quer ir embora? Eu vou te dar tchau. Você está indo, no meu entendimento, fora da direção de Deus. Mas ok, fique à vontade, segue seu caminho. Te amo, continuo te amando, mas segue seu caminho, pronto. Como disse ao jovem, que outra ocasião, disse-nos assim, a mim, mandou-me por mensagem de áudio: vou sair desta igreja que só tem pecador. Falei, glória a Deus. Aí eu falei, rapaz, eu falei assim, é sério isso? É sério, irmão. Terminou a festividade aqui do nosso grupo de jovens. O rapaz me mandou uma mensagem: vou sair dessa igreja porque só tem pecador. Aí eu peguei a mensagem e ouvi. Sério, é sério isso? É sério mesmo? Aí eu vi que a irmã Cida e tá na risada. Eu falei, meu Deus, desculpa, mas eu não sei se esse eu dou. Vai com Deus. Rapaz, graças a Deus, saiu dentre nós o santo. Infelizmente ele está enganado. Estava enganado. Né? Estava absolutamente enganado. Então, irmão, quando alguém nos surpreende dessa forma, qual é a nossa posição? Isso pode acontecer em qualquer área da vida. O filho, a filha, o irmão, o pai, o amigo, o tio, o parente. Eu tenho uma estrutura que precisa ser mantida. Repitam comigo, a estrutura precisa ser mantida. Esse filho que saiu da sua casa um dia vai voltar. E nós oramos a Deus para que ele volte. Sejamos esperançosos para que ele volte. E qual é o nosso dever? Quando um filho volta. Por que estou pregando isso? Porque como pai que somos, como igreja, vamos receber em algum momento toda essa turma de volta. E quando eles vierem, virão sujos, virão machucados, virão feridos, virão apodrecidos, irmão, virão cheios de problemas, mas mesmo assim, a igreja deve esperar todos os dias, e todos os dias, quando eles vierem, a igreja tem que correr ao seu encontro, abraçá-los para a glória do nome do Senhor, e trazer para casa e fazer festa. Essa é a posição da igreja. Esse é o dever, e foi isso que o pai fez.
pai, a Bíblia diz que ao avistar o filho de longe, olha como ele manteve o mesmo domínio. Ele, não sei se por um assovio, eu não sei se por chamar pelo nome, eu não sei como ele fez, mas ele pode ter feito usado de uma dessas técnicas. Chamou lá o fulano e disse: vai lá, prepara o melhor novilho, prepara o cordeiro, traga-me uma sandália, traga-me o anel. Veja como esse pai manteve a estrutura. Olhe para mim, irmão. Esse pai manteve a estrutura. Está no texto, está implícito aí, está claro, explícito, melhor dizendo. Implícito não, está explícito. Veja só. Diz aqui o texto, preste bem atenção. O pai, porém, olha, verso de número 20. Levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido. Ó, esse pai, olha o pai. Agora você vem? Agora que está duro que nem um coco, gastou todo o meu dinheiro, está acabado, arrebentado, moído. Correndo, olha a disposição do pai. Correndo, repita comigo, correndo. O abraçou e o beijou. E a Bíblia diz, imediatamente, depois de ter escutado a humilhação, o pedido humilhante do filho, o reconhecimento, o pai, porém, disse aos seus servos. Olha a estrutura mantida aí. Olha a estrutura do pai mantida. Firme. Se esse pai tivesse perdido as estruturas, nem servo ele tinha mais. Se esse pai tivesse perdido a cabeça, ele não tinha essa estrutura. O pai disse aos seus servos. Então ele manteve a postura. Olha aqui para mim, pai. Mantenha-se firme na presença de Deus. Eu sei que isso é difícil para você se deparar com qualquer situação. Por exemplo, nós tivemos casos na igreja horrorosos já, em que pais, inclusive, abandonaram a fé por causa da ação que o filho, da queda do filho. Largou a fé e saiu na carreira. Outros disseram: por que eu vou para a igreja? Meu filho saiu da igreja. É a escolha dele. Cabe a nós orar. Cabe a nós orar. Eu olho para o menino, que todas as vezes que eu o vejo, que é um pregador, que está, irmão, na lama, mandou-me uma mensagem essa semana: pastor, eu preciso de ajuda, mas eu ensaio voltar para a igreja. Eu ensaio. Olha, eu saio daqui para ir aí, mas é uma luta. Eu falei: o que é que você quer? Você precisa que eu vá te buscar? Você tem dom. O pai tinha roupa. Olha aqui, ó. O pai tinha. Veja bem, prepara. Traga-me depressa a melhor roupa. Em condições como aquela, o rapaz nem achava que poderia ter uma roupa. Traga-me a melhor roupa. O que me sugere que esse pai manteve, durante o período da ausência desse filho, esse pai manteve o lugar, a roupa do filho prontinha. Um dia ele vai voltar. Um dia ele vai voltar. Talvez a mulher que não aparece na história pode ter dito, ou alguém pode ter dito, ou uma governanta da casa poderia ter dito assim: por que você não vai abandonar essa roupa, dar para alguém? Não, o dono dela um dia vai chegar.
o dono dela vai chegar. Vai chegar o dia, irmão. Olha aqui para mim. Seja firme, irmão. Seja firme, irmã. Aleluia. Vai chegar o dia em que o dono da roupa vai vestir a roupa. Glória ao Senhor. Segundo, ele tinha também vestiu. O rapaz parece que nem sabia mais se vestir. O texto me dá a ideia de que o menino não sabia mais nem se vestir. Vestiu. Põe a roupa nele. Vistam ele. Irmão, o cara chega. Somos nós que temos que arrumar o cabra. É a igreja que tem que botar roupa nele. É a igreja. Tirando da família, colocando os pais, é a igreja que tem que vestir o sujeito. Tem que pôr roupa nele. Tem que vestir ele, irmão. Vestir ele como? Um dia um jovem me ligou. Aliás, foi até minha casa. E disse assim: pastor, eu estou caindo. Eu estou caindo. Caindo como? Eu estou voltando para o mundo de onde eu não deveria ter ido nunca. E saí, graças a Deus. O senhor pode me socorrer? Eu vim até o grupo de louvor. Chamei o Melk nesse dia e Joyce. Falei: olha, está vindo uma pessoa aqui que eu preciso que vocês injetem ele imediatamente no meio de vocês. Como é que eu vou fazer esse rapaz? Vou deixar ele, desculpe a palavra, pelado na igreja? Nu, sem nada para fazer? Alguém uma certa vez, teve um dia que teve um culto aqui, e o Melk disse-me assim: posso chamar algumas pessoas para cantar? Eu disse: pode, chame. Lembra desse culto? Posso chamar? Chame para cantar. Rapaz, veio. Alguém depois, outro também veio. Alguém depois disse assim: mas pastor, como é que o senhor faz isso? Como é que eu não vou dar roupa para a pessoa? Vou deixar o cabra aqui passando frio, sem nada, sem vestir nada. Bota roupa nele, irmão. Põe roupa nele. Vamos aquecer esse menino. Vamos aquecer essa menina. Pois se hoje, se amanhã qualquer um dos seus filhos se afastar da igreja e voltar para a igreja, nós vamos colocar roupa nele. E qualquer um que aparecer aqui, vamos pôr roupa nele. Vamos aquecer o menino. Glória ao nome do Senhor. Isso é igreja. Ah, pastor, a igreja está ficando X, aquilo. Pense o que você quiser. Já saiu gente daqui dizendo que a igreja era de pecador. Já saiu gente daqui dizendo que a igreja era ruim, foi procurar a igreja melhor. Saiu um, saiu outro. Nós continuamos aqui. E todos os que chegarem, nós vamos abraçar, vamos dar anel, vamos dar roupa, vamos cuidar dele em nome do Senhor. Pois você precisa saber, meu filho, olhe para mim no meu olho. A igreja está firme no lugar. E tem a sua roupa, tem o seu anel, tem a sua sandália. Pois a hora que você chegar, a igreja te vestirá para a glória do Senhor. Quantos podem adorar o nome do Senhor? Não importa, aleluia. Essa é a palavra de Deus. Esse é o poder do Senhor. E o menino vestiu a roupa. Vestiu a roupa. Ele nem achava que ia vestir roupa. Ele vestiu a roupa. Vestiu o anel. E tem mais. Teve festa. Vamos fazer festa. Glória ao nome do Senhor. É festa. Glória a Deus. E é assim, irmão. Eu concluo o meu sermão dizendo: aprendamos essas lições. As pessoas têm valores diferentes e os valores mudam. Repitam comigo: os valores das pessoas mudam. E eu vou só finalizar com isso. O primeiro valor do menino
primeiro valor do menino foi ter os bens, a posse, a parte da herança. Esse era o primeiro valor. Foi o primeiro valor. O segundo valor desse menino, olhe para mim aqui. O segundo valor desse menino foi sair para longe de casa e gastar absolutamente, ter liberdade econômica. Mudou o valor. Agora ele já tinha o bem. Agora ele precisava gastar absolutamente. O terceiro valor desse menino, porque os valores vão mudando. Olhe para mim, os valores vão mudando. O terceiro valor desse menino era bancar o Cris na escola. Descolado, todo mundo gosta dele. Mas os valores mudam. Veio a fome. Agora, o valor foi ter o que comer. E quando, veja como o valor agora vai mudando. Quando ele não teve mais o que comer, a bolota de porco passou a ser o valor dele. E ele foi lá. Ele foi morar lá. Quando lá estava, ele pensou: não, eu vou, a Bíblia diz assim, repitam comigo, e desejou ser tratado como um dos trabalhadores da casa. Mudou o valor. Os valores mudam, olhe para mim, os valores mudam. Hoje o cara quer sair, amanhã ele quer arrebentar, daqui a pouco ele quer estourar no norte, mas daqui a pouco ele vai estourar no chiqueiro, depois ele muda, ele volta para a casa do pai. Os valores mudam, e eles são ágeis, as pessoas são ágeis, elas saem rapidamente desse estado. E é aí que a igreja precisa se posicionar, e que os pais precisam se posicionar, aliás, manterem-se posicionados. Que Deus nos ajude nesta noite, que Deus nos inspire esta noite, que Deus nos encha esta noite para a glória do Senhor, que Deus nos encha de amor, que Deus nos encha de generosidade, que Deus nos encha de alegria, que Deus aumente a nossa esperança e que Deus nos dê visão para ver o retorno do que estava perdido, mas agora foi achado.